Bom dia! Nesse segundo vídeo da série Psico 360, eu vou comentar sobre o eminente trabalho da pesquisadora e escritora Karen Horney e a sua teoria sobre o desenvolvimento humano. Em sua teoria, Horney nos mostra que todo ser humano é dotado de possibilidades intrínsecas, ou seja, forças que não são nem aprendidas e nem adquiridas, mas que, se encontrarem condições específicas, vão fazer com que esse ser humano se desenvolva em toda a sua plenitude. Uma analogia que podemos fazer é com uma semente que, em encontrando um solo fértil, consegue se transformar numa grande árvore. A pergunta que deve estar passando pela sua cabeça agora é a seguinte: mas qual que é o solo fértil para um ser humano? Para que um ser humano desenvolva todas as suas potencialidades. O solo fértil para qualquer ser humano, ele é invariavelmente relacional, ou seja, depende das relações que estabelecemos desde o início de nossa vida com os nossos primeiros cuidadores. Mas em termos de desenvolvimento humano, quais são as vantagens que temos em estabelecermos relações genuínas e verdadeiras com as demais pessoas? A primeira delas é clareza em relação ao que pensamos, sentimos e fazemos. Passamos a ser donos dos nossos próprios desejos e não mais precisamos emprestar desejos alheios. Adquirimos uma habilidade extraordinária em colocar para fora, para o bem comum, os nossos próprios talentos. Talentos que pertencem a gente e não que tentamos copiar dos demais. E dimensionamos, em terceiro lugar, a nossa própria capacidade de força de vontade. O que eu quero fazer com aqueles recursos que eu tenho disponível? Essas vantagens nos levam a dois pontos que eu acho de fundamental importância para nós nesse vídeo. O primeiro delas é: através de boas relações, eu consigo estabelecer quais são o conjunto de valores nos quais eu pauto a minha vida. E o segundo, também importantíssimo, é qual é o objetivo, o propósito de tudo aquilo que eu faço. Resumindo essa história toda, a gente chega na rua pavimentada da autorrealização. Realização, a própria palavra já diz, real ação. E a real ação só é possível através do seu eu real. E é o eu real a força que lá no início a Karen Horney dizia que todo ser humano possui. O eu real é a força que temos todos em comum, mas com a peculiaridade dela pertencer a cada um de nós com características distintas, e que, se encontrarmos um solo fértil, podemos realizá-la em sua plenitude. O problema é que nem sempre encontramos um solo fértil relacional no qual possamos colocar as nossas potencialidades para se desenvolver em sua máxima plenitude. Em muitos casos, o que acontece é que encontramos justamente o oposto: condições relacionais extremamente adversas, ou seja, acabamos por nos relacionar com pessoas extremamente dominadoras, protetoras ao extremo, como é o caso de alguns pais em relação aos seus filhos, intimidantes, exigentes ao extremo, indulgentes em algum caso, e até mesmo pessoas indiferentes às nossas próprias emoções. Isso tudo nos leva ao que a Karen Horney chamou de angústia básica. A angústia básica, então, é aquela força que não permite com que você se relacione com os demais através do seu eu real. E para lidar com a angústia básica, o que nós fazemos? O que é comum o ser humano fazer? Ele se adapta. E ele se adapta através do seu comportamento. Então, para apaziguar a angústia básica, lançamos mão de comportamentos que são muito rígidos e extremados. Em qualquer relação humana,
É comum nós querermos nos aproximarmos das pessoas, em alguns casos lutarmos com as pessoas, em alguns casos fugirmos das pessoas. Isso é extremamente comum em qualquer relação. Nos aproximamos por uma questão de segurança, lutamos às vezes porque temos pontos de vistas díspares e fugimos porque em alguns momentos precisamos nos recolher em nossos aposentos, ficarmos sozinhos para depois reestabelecermos as ligações e as relações normais. No caso daquela pessoa munida de uma angústia básica, ela apresenta comportamentos extremados nessas três áreas. Então ela não mais se aproxima por segurança, mas em muitos casos por dependência. Ela não mais luta por conta de uma opinião díspar, mas sim para exercer o poder. Em alguns casos ela não foge apenas para recuperar suas energias, mas sim porque ela se torna alheia, indiferente ao problema dos outros. É como se, para lidar com o problema, para lidar com os problemas relacionais, o nosso eu real começasse a deixar de existir para que um outro eu aparecesse. Esse outro eu a Karen Horney chamou de eu idealizado. O eu idealizado, ele é extremamente exigente em todas as suas relações, tanto as interpessoais quanto as relações com o mundo de uma forma geral. Ele é tão exigente que ele não admite que todos os seus desejos e necessidades sejam atendidos na forma e do jeito que ele gostaria que fosse. E quando a gente lança a mão desse eu idealizado, porque o eu real deixou de existir e existe apenas agora um eu idealizado, nós perdemos uma das maiores capacidades de desenvolvimento do ser humano, que é a capacidade de lidar com os seus próprios problemas. Porque para o eu idealizado, ele está sempre certo, é o mundo que está errado. E quando a gente perde a capacidade de lidar com as relações e com tudo aquilo que a gente poderia aprender das nossas falhas e dos nossos erros, a gente perde justamente a possibilidade de retroalimentar o sistema de desenvolvimento, uma palavrinha que todo mundo conhece, a resiliência. Ou seja, o eu idealizado não permite com que aumentemos a nossa resiliência por conta de uma percepção equivocada e desfocada das relações. Se me fosse possível dar uma sugestão, uma dica, para que a gente começasse a observar que tipo de eu estão nas relações, o eu real ou o eu idealizado, a única coisa que eu poderia dizer para vocês é a seguinte: comece a fazer um autopoliciamento emocional e relacional. Comece a se perceber e como você se coloca em todas as relações. E a partir daí, quem sabe, a gente comece a derrubar o eu idealizado e que o eu real volte a se tornar aquele eu que se relaciona com todas as pessoas. Eu não tenho dúvida que isso vai fazer com que o nosso pequeno microcosmo relacional se torne muito melhor. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.